é filho. A primeira coisa que você precisa saber: você não foi comprado numa prateleira, você não é um pedaço de pano usado, você é uma roupa de valor, você é uma veste real do Senhor. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque toda vez que Deus olha para o homem, Ele olha com os olhares de amor. Olha quando Ele fala com Jó: observaste meu servo Jó? Esse é ímpio. É como se ele tivesse: olha para minha roupa, ele está vestido de mim. Porque quando Deus olhava para Jó, Ele estava falando: ele tem as minhas características. Olha para o seu irmão do lado, olha para o seu irmão, olha para a sua irmã. Fala assim: eu estou vendo Deus em você. Estou vendo Deus em você. Só que Deus não é tão sério assim. Deus dá um sorriso, né? Muito bom. Então, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos um Deus de movimento, um Deus que nos impulsiona a avançar. E Deus sempre tem um destino. Deus sempre decidiu algo sobre a nossa vida. O problema é que Deus acredita mais na gente do que a gente mesmo. Então, se não acontece, ou se não acontecer alguma coisa, me desculpe ser o homem que vai jogar o balde frio, mas a culpa é sua e minha. Porque Deus já deu uma medalha, mas só para quem conclui a corrida. Deus já está te chamando de vitorioso, mas você vai ter que passar nessa faixa. Você vai ter que chegar lá, porque Deus não pode ser injusto. Como Ele vai te chamar de campeão se você não concluiu a etapa? Ele quer te levar a algo maior, a coisas grandes. Mas se você ainda tiver a mentalidade pequena, Deus não vai conseguir encaixar isso. Deus não vai conseguir, não que Ele não possa, mas Ele não vai conseguir fazer. Até cantou um louvor aqui: a roda grande dentro da pequena, né? É um mistério, porque a gente não consegue explicar como Deus faz as coisas, mas simplesmente Ele faz, porque Ele é dono de tudo. E nós vemos na Bíblia, ainda não falei da Bíblia, mas nós vemos na Bíblia Deus se movendo para levar o povo sempre a algum lugar, a algum destino. Mas sempre tem um que reclama. Sempre tem alguém na equipe, como o irmão falou, que às vezes dá para trás. Sempre tem alguém para falar: ai pastor, será que vai dar certo? Será que se a gente fizer a cantina vai vender? Será que a gente fizer esse movimento vai ficar cheio? Entenda, irmão, não tem a ver com quem chega, tem a ver com quem está. Porque quem não vem perdeu. Então não é sobre muitas pessoas, é sobre o corpo consciente. Porque a gente pode estar com uma multidão de pessoas, todo mundo só pelo milagre. Você lembra de Jesus? Rodeado por uma multidão, mas só tinha 12 discípulos. Então você pode estar numa multidão, mas ainda não ser conectado ao Mestre. É sobre estar no mesmo ambiente que o Mestre está, em comunicação. Veio uma mulher e tocou por baixo da hora e falou: ele falou, quem me tocou? Ele perguntou para a multidão. Não, para os discípulos. Então se Deus não está falando contigo, cuidado. Ou você está na multidão ou você está desligado. O texto que eu quero dividir com a igreja está em Êxodo, capítulo 14, que vai falar a história de Moisés. Todos nós já conhecemos a história de Moisés. Moisés, que o nome não é um nome hebraico, mas significa Moshe, que significa aquele que foi tirado das águas. Então, quando ele foi tirado, nós conhecemos a história, ele foi colocado no rio Nilo, né? Pela sua mãe, e aí ele navega pelo rio Nilo, cai na outra pontinha do rio, é acolhido pela filha do rei, pela princesa, e aí dão o nome dele de Moisés. Nós sabemos tudo isso. E existe uma cultura antiga do povo egípcio, que toda a criança que era colocada no rio, você já deve ter ouvido falar isso. Quando você quer, quando você não quer, não, quando você já quis, agora você não quer não, amém? Amém. Quando você falou assim, deixa só, esse aí vai chorar lágrimas de crocodilo, você não já falou isso? Já ouviu alguém falar isso? Então era
natural botar uma criança em oferecer a sacrifícios. Essa criança descia em Nilo, e quando o jacaré, o crocodilo abocanhava, a criança dava o último choro. É por isso que você fala até hoje. Eu já ouvi falar, esse fulano de tal aí vai chorar lágrimas de crocodilo. Só que diferente da história de morte, Deus tinha uma história de vida para Moisés. Amém. Então eu quero te falar que os rios da vida vão estar diante de você diariamente. Diariamente os rios, eles vão querer te afundar, te afogar. Só que aquele que foi tirado da água, a água não mata. O texto fala sobre Moisés, no Êxodo de número 14, onde Deus agora vai falar sobre a perseguição de Israel. Diga, a perseguição de Israel. Porque somente uma perseguição faz com que você avance. Porque tem horas que Deus fala vai e você não vai. Então tem hora que Deus, se assim, vocês me permitem falar, amém? Eu tenho um jargão que eu falo lá na igreja, e eu queria estar nesse mesmo ambiente com vocês. Eu falo assim, posso falar? E vocês falam, fala, pastor. Aí fica forte. Amém? Posso falar? Fala, pastor. Agora eu senti. A perseguição são coisas que Deus permite para que eu e você se mova. Porque tem hora que Deus precisa fechar a porta para que a gente procure a porta certa. Tem hora que Deus decide fechar tudo, trancar tudo. Ei, talvez os outros pregadores vieram para falar. Ei, Deus está te dando, Deus está te entregando. E eu quero hoje, nessa tarde, te dizer: Deus está querendo mexer na sua mente essa tarde. Deus está querendo transformar, porque não tem como avançar se estiver aleijado. Porque o aleijado precisa que alguém conduza. Agora, o consciente avança porque sabe que tem para onde vai. Então Deus hoje te trouxe nesta tarde, né, onde nós estamos falando sobre avançar, mas Deus primeiro precisa curar a sua mente. Porque talvez em alguma área da sua vida você esteja debilitado, esteja doente. Deus está entrando com cura nesta tarde para te dizer: esta tarde estou eu movendo na tua saúde para que você torne a andar. Porque tem muita gente que parou. Você lembra daquele texto? O texto diz que invadiram a cidade, e aí na fuga a ama de leite pega Mefibosete, lembra? Diz que ele sai correndo com a criança, ela sai correndo com a criança no colo, igual ela está, sai correndo, a criança cai e fica aleijada de ambas as pernas. Pastor, aonde você está querendo chegar? Já vou pregar. O problema é que, na maioria das vezes, quem foi responsável em cuidar da gente aleijou a gente. Então essa é uma noite que Deus está falando: quem te aleijou não importa. Importa que hoje eu estou aqui para mudar a tua história. Se você decidiu hoje estar aqui, hoje eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer você avançar. E não importa o tempo perdido, porque eu não trabalho no tempo do homem. Eu trabalho no meu tempo. E no meu tempo é agora. E no meu tempo é hoje. Porque sempre vai ter um inimigo, sempre vai ter alguém que nos causa pânico, terror, pavor. E isso no capítulo 14, o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Senhor. Quem disse? O Senhor. Ele diz assim: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte a Piharote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. E em frente deles vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, no deserto os cerrou. Aí Deus fala: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei... Vamos entender o texto. O povo estava avançando, tinha acabado de ser retirado da mão de Faraó. Porque eu não
sei com vocês, mas comigo foi assim. Quando eu estava na mão de Faraó, parecia que nada dava errado. Só que agora na presença parece que está dando coisas erradas, né? Parece que você não via que a conta atrasava. Parece que no passado você não via que tinha fome. Parece que você não via que tinha sede. Parece que você não via muitas coisas, porque parecia que o Faraó te sustentava. O problema é quem está condicionado, ou quem está com a mente cauterizada ao pouco, o pouco serve. Quem nunca viveu muito sobre o pouco, fica satisfeito. Então eles estavam condicionados àquilo, e para eles estava muito bom. Olhe para o seu irmão do lado, olhe para ele, olhe para ela. Isso, não sorri não, porque agora você vai falar sério. Fala assim, deixa eu ver se você está com cara de egípcio. Porque não adianta Deus tirar você do Egito se o Egito não sair de dentro de você. Porque só consegue avançar quem está desprendido, quem não está preso, quem não está agarrado. Então Deus queria tirar o povo, Deus quer tirar você. Deixa eu te falar, Deus quer tirar você da onde você está. Deus quer te dar uma nova vida, um novo rumo. Mas se você quiser lançar a corrente fora, porque existem momentos que a gente está igual aquele desenho, vocês já viram, os mais antigos eu acho que já, onde você está solto, mas a bola com peso está aqui, e aí você parece que anda, mas tem alguma coisa te segurando. Você está solto, mas está preso. Então o povo estava com uma mentalidade de egípcio, uma mentalidade do deserto, porque a mentalidade do deserto é uma mentalidade de quem precisa ser alimentado. A mentalidade do deserto ou dos egípcios era de que existia alguém que sustentava eles pelo que eles faziam. Eles trabalhavam de maneira escrava pelaquele povo, para aquela terra, e em recompensa disso tinha comida, tinha bebida, tinha tudo. E pastor, onde você está querendo chegar com essa mensagem? Eu quero te dizer que ainda que você não faça nada, você vai ganhar, porque o seu pai te dá porque te ama. Ainda que você deseje não fazer tudo o que ele quer que você faça, ele vai te dar. Só que o fato de você desejar não fazer tudo, você também não vai obter tudo. Porque Deus não pode trabalhar em injustiça por conta da sua falta. O texto diz que Deus manda agora o povo retroceder. Então, entenda, tem momentos na minha e na sua vida que Deus vai falar, se mova numa direção diferente. Porque esse retroceder não é voltar para o Egito, mas é voltar para a direção. Esse retroceder não é retroceder aos velhos hábitos, é retroceder para onde eu quero. Porque existem lugares que a gente já passou, que Deus está falando, volta lá, volta a ser como eu quero. E aí diz o texto que Deus manda esse povo chegar no lugar. Vamos lá, o texto vai dizer para a gente, fala aos filhos de Israel que retroceda e acampe de frente a Pi-Hairote. Ele fala assim, diga ao povo que acampe nesse local. Esse local, Pi-Hairote, era uma planície, era um lugar que estava estabelecido muito grande, onde tinha coluna de um lado, coluna de outro, e na frente o mar. Mas para chegar existia somente um caminho muito estreito, porque às vezes Deus nos leva a um estreito, porque tem hora que Deus nos conduz a um ambiente, a um local que a gente precisa retroceder, que é estreito para a gente. Talvez Deus esteja falando com alguém essa tarde.
Talvez Deus está te pedindo para voltar no estreito dele. Eita. Mesmo você não querendo estar, Deus está falando, é hora de passar nesse estreito. E detalhe, quando você chegar lá, vai ter muralha do lado, muralha do outro e o mar. Ou seja, não tem saída. Nesse lugar, nessa planície chamada Pi-Hahirote, diz o texto que nesse lugar é uma planície. Ou seja, se você discursasse lá, se você gritasse nesse lugar, faria como se fosse um bando de tribunal, aonde se você gritasse, ai Senhor, todo mundo ouvia. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que hoje Deus nos trouxe a Pi-Hahirote, ao lugar que parece sem saída, ao lugar que parece ser o lugar da nossa morte, mas é um lugar que a gente vai decidir avançar ou não. Nesse lugar chamado Pi-Hahirote, o texto diz aqui para nós, é o lugar de uma planície, e o lugar aonde eles estavam era entre Migdol e o mar. Ou seja, Migdol significa tribunal. Olha onde Deus levou o povo, levou até o tribunal na terra. Nessa planície, Migdol, no tribunal, estava ali a sentença: ou é vida ou é morte, ou você volta e morre, ou você avança e tem vida. Só que a mentalidade daquele povo que chegou ali, naquele lugar, naquela planície, agora estava assim: será que o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Melhor seria se a gente estivesse na mão de Faraó. Agora pare um pouco para pensar, e quantas vezes você já deu uma olhadinha lá para o passado, para falar, ah, quando eu era assim, quando eu fazia assado, era melhor do que agora. Ah, era só eu dar um telefonema, era só eu falar com alguém que parecia que tudo ia dar certo, sim ou não? Sim. Só que nesse lugar, aonde Deus leva o povo, pede que Moisés vá com o povo, era um lugar aonde Deus queria exaltar o nome dele. Então eu quero te dizer que toda perseguição, tudo que tem planejado contra a tua vida, é para Deus ser glorificado através da sua vida. Glória a Deus. Porque Faraó nenhum tem autoridade para te matar se Deus não deixar. O texto é bem claro. Deus fala: eu endurecerei o coração de Faraó para que vos persiga. Posso falar? Fala, pastor. Posso falar? Fala, pastor. Você está perguntando a Deus por que está difícil? Por que estão te perseguindo? É porque Deus está querendo te mover de lugar. Deus está querendo fazer você avançar. Se não tiver perseguição, você não anda. Você está acomodado na rede cristã. Ei. Só balançando. E aí Deus está falando: ah, é? Para não ver você morrer, eu vou levantar, eu vou permitir que alguém te persiga, que alguém tire a sua paz, que alguém entre no teu caminho para fazer com que você entre no meu querer. Ei. Então existem coisas que Deus permite acontecer. Para quê? Para que eu e você avancem. Para que a gente venha avançar. Senão a gente fica parado. Verdade. Quer ver? Vou falar. Fala, pastor. Vou falar. Por quê, irmão? Quanto tempo você não faz um jejum forte? Ih. Quanto tempo você não faz uma oração? Tem que ter uma peleja. Se não aparecer uma peleja, você não ora como tem que orar. Ih, aí, ó. Por quê? Porque você é filho. E filho tem uma exigência diferente. Então Deus permite algumas coisinhas. Ah, você está falando que Deus é mau? Se eu entrar nesse texto aí, irmão, vai ficar ruim. Eu quero te dizer que Deus tem autonomia sobre tudo, até sobre o mal. Então tem algumas coisas que para nós soa como: ai, Deus está me castigando. E para Deus soa assim: não, é só um aprendizado. Aleluia. Eu costumo dizer, eu tenho um carro, e aí de vez em quando eu dirijo ele sempre, faz um barulhinho. Aí eu falo: tudo está vindo esse barulhinho. Uma vez fez um barulhinho e eu fui procurar.
E aí eu vi que tinha uma porta, estava frouxa. Ele já usou um exemplo, eu vou usar para mim. E aí eu fui ver, essa porta frouxa fazia com que o carro fizesse barulho. E eu falei, só isso que está fazendo? Eu fui lá, apertei. Eu apertei e o barulho parou. Então tem muita coisa que está fazendo barulho na nossa vida porque a gente ainda não apertou. Se a gente tirar o que tem de frouxo nesse lugar, o barulho para. Então não tem nada a ver com o inimigo, tem a ver com manutenção. Porque se o carro não tem manutenção, não tem alguém que olha onde está frouxo, porque a gente só entra no carro e gasolina. Tem umas irmãs aí que nem vou falar, nem gasolina conta. Fala assim, um anjo leva. Só que a gente precisa saber que as coisas que Deus entrega na nossa mão precisam de manutenção. Então, o sinal de estar alguma coisa errada é o barulho que faz. Então, quando eles chegaram nesse lugar, eles pararam diante do mar, sim ou não? Sim. E o barulho ensurdecedor era das ondas batendo na borda, na beira do mar, da praia. Porque tem momentos na nossa vida que tudo que a gente vê é um grande mar e nenhuma escapatória. Qualquer barulho nos traz um tremor e um terror. A gente olha para frente e fala, não tem saída. Olha para o lado e fala, ih, aqui também não der. Aí olha para o outro e fala, aqui não. Quando a gente olha para trás e fala, ih, se eu voltar o inimigo me pega. Então o que Deus está falando? Deus jamais vai nos conduzir a um ambiente que a gente não tenha domínio sobre ele. Primeira coisa, Deus não te leva para te envergonhar. Deus sempre que te levar a um ambiente, Ele tem uma chave desse ambiente. Se Ele te colocar diante de uma porta, Ele tem a chave para essa porta. Se Ele te colocar diante de uma situação, Ele tem um escape para essa situação. Então a gente precisa entender, para a gente avançar, vai precisar do quê? Da chave. Glória a Deus. A chave é quem faz a porta abrir. Porque a chave é a condição humana. Com a chave, você enfia na porta e abre, sim ou não? Sim. E o Anito falou, a condição humana é a chave, mas a condição celeste é a presença. Então haverá lugares que você terá a porta, a chave para abrir a porta, mas haverá lugares que só a presença abre. Glória a Deus! Porque a presença abre portas. Então o povo estava ali, diante daquele tribunal. E como o nosso irmão falou aqui, na palavra da oferta, ele falou assim: tem sempre alguém que fala, que fica falando, será que Deus nos trouxe aqui logo agora para morrer? Eu estava lá também, eu comia, eu bebia. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que você tem a ilusória sensação de que você estava bem? É porque você estava no deserto e no exército do inimigo. No exército do inimigo não tem perseguidor. Nós estamos aqui hoje na presença, sim ou não? Sim. Você persegue algum ímpio? Hein? Você persegue algum ímpio? Não. Mas tem ímpio que te persegue, né? Você entende que é o contrário? Quando nós entramos nessa posição que Deus quer, sempre vai ter alguém para nos perseguir. Então eles chegaram diante desse lugar, desse grande tribunal. E pode falar isso? Posso falar? Fala, pastor. Tem gente que não está preparado para chegar no tribunal. Porque no tribunal é lugar de sentença, é lugar de liberação. Então no tribunal é lugar de contar a verdade. No tribunal não dá para mentir. No tribunal, quando a gente chega lá diante do juiz, do que está com a capa preta lá, né? Você chega lá
em algumas casas você é conduzido a fazer uma oração de juramento sobre o que você vai falar, sobre o que você vai dizer, sobre o que você vai contar, porque caso você conte alguma coisa que não seja prudente, isso pode ir contra você, sim ou não? Sim. Então deixa eu te falar uma coisa. Volta e meia esses tribunais espirituais acontecem na minha e na sua vida. Só que a gente está passando por esses tribunais achando que é só um gabinete. É lugar da gente contar a nossa versão, o que a gente acha que é prudente. Só que nesse tribunal, aonde o povo chegou ali, era hora de contar a verdade. Nós queremos avançar, mas nós só vamos avançar desse estágio quando a gente passar por ele de verdade. Eu lembro que, eu falo isso lá na igreja, eu lembro que quando eu estudava na escola, do nada, quer dizer, do nada, não vem do nada, a professora, prova surpresa. Aí eu falei, não é que era do nada, ela já vinha trabalhando a nossa mente para naquele dia que nos pegasse de surpresa a gente ter conteúdo. E aí ela falava, prova surpresa, teste, aí não é me botando a mão lá, né? Era teste, matemática. E aí ela dava a prova. E aí falava, se eu pregar conversando, vou tomar a prova. E aí, shh. Sabe por quê? Porque na hora da prova, o professor fica em silêncio. Na hora da prova é para começar a fazer o que ele ensinou. Na hora da prova não é para questionar. Na hora da prova não é para falar, mas podia ter 10 questões, podia ter 5, não. Na hora da prova é para fazer o que ele já falou lá atrás. Olha o que Deus fala para o povo. Fala, Deus. Diga ao povo que hein? Mas o povo não achou por quê? Diga por quê, pastor? Por quê? Porque a mente era de escravo, mas Deus queria dar uma mente de soldado. Então, enquanto você tiver a mente de escravo, Deus não pode te exaltar como soldado dele. Porque o texto diz assim: se tocar um soninho incerto, quem é que vai escutar ou executar? Então tem comandos que Deus está dando para mim e para você, que a gente não consegue entender porque a gente está na personalidade errada. A gente está vivendo um personagem errado dentro de uma palavra. Eu falei isso com o Anico. Eu falei, às vezes a mensagem é certa, mas o lugar é errado. Às vezes Deus está falando coisas para mim e para você, só que a gente não consegue alcançar. Sabe por quê? Porque a gente está com a mente comparativa. A gente está falando, Senhor, mas isso, mas aquele relacionamento, mas eu traí, mas o meu líder me magoou, mas o pastor, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com você, querido. Deus não vai salvar a igreja, Deus vai salvar os membros da igreja. Essa estrutura vai ficar. Isso aqui não sobe, porque lá tem coisas melhores. Eu não tenho uma ideia. Posso falar? A nossa mente é tão mesquinha que a gente está preocupado com as coisas, as riquezas daqui. Lá tu vai pisar no chão de ouro, querido. Aí a gente vê uma estrutura, você fica procurando defeito. Por que o prego não está preso? Por que é isso? Ei! Não é sobre o que está exposto, é sobre o que está escondido. Deus não veio para mexer nessa estrutura, Ele veio para mexer nessa. Deus quer fazer você avançar primeiro por dentro. Você quer dar um passo com o pé, mas Deus primeiro quer dar um passo com a tua mente. Porque diariamente Deus está falando para você, faz dessa maneira e você está questionando. É por aí, ó. E você não está diante da TV, não, vendo Netflix, que você pode tocar no controle, avançar e retroceder. Não, o controle está na mão dele. É ele que está no controle e hoje a tecla é avançar. Não tem pausa, não tem retroceder. Não tem espera um pouquinho, que a panela está no fogo. Não tem. Então me limita que não tem. Deus está falando, é avançar e é mas o exército está vindo, eles estão atrás. Fui eu que permiti. É Deus que está permitindo que a panela está vazia. É Deus que está permitindo que o marido está perseguindo. É Deus que está permitindo, sabe por quê? Porque senão você não morre. Você parou de orar. Você acha que ele
ele já não merece mais a tua oração. Você acha que teu filho já não volta? Esse não tem mais jeito para Jesus. Meu casamento já não tem. Não tem mais nada a ver com o ministério. Aí Deus estava lá, é meu. Esse que está aí, que você fala que não tem jeito, é meu filho também. Esse que você desacredita, eu acredito nele. E ainda que você não tenha força para fazer, eu vou mover força em você. Sabe por quê? Porque às vezes Deus move força em lugares de fraqueza. Às vezes você não consegue orar por você, mas Deus bota alguém para você orar por ele. Você fala assim, Deus, por que a minha causa não se resolve? Porque não é você quem resolve a sua causa. Deus vai mover alguém para mover a tua causa. O reino não é feito de você bota a digital e aparece, eita, bênção, tudo. Não. Deus vai mover alguém para ser movido, para ser bênção na tua vida. Porque se não tivesse Moisés, Deus ia mover outro. Mas Deus queria fazer com Moisés. Por quê? Porque Deus queria exaltar o nome de Moisés. E todo mundo que estava com Moisés entrou também. Já estou terminando. O texto diz que eles chegam diante. Se a gente avançar um pouco mais, Deus fala para Moisés: você lembra de quem você é? O que você tem na mão, Moisés? Aí Moisés fala assim: eu tenho um cajado. Tudo que você tem, tudo que você precisa, a chave que você já tem, já está contigo. Deus te submeteu a esse ambiente, mas a chave já estava contigo. Então aonde você chega que está sem saída, tem um cajado aí, tem um lugar de autoridade, tem um lugar espiritual que abre coisas espirituais. Mas deixa eu te falar, o pastor não sabe, o líder não sabe, o evangelista não sabe. Isso é você e Deus, porque Deus falou contigo lá no sobrenatural. O pastor está aqui, nós estamos aqui para tentar te orientar, para te falar: ei, querido, sai desse percurso aí, vem para cá. Mas pastor não é pai de ninguém, pastor não é mãe de ninguém, pastor é orientador. O problema é que a gente, posso falar, pastor? O problema é a gente ficar com birra quando o pastor não fala. O pastor passou por mim, nem fala. Você passa por Deus, não fala por Deus. Você fala: o pastor deu a parte do Senhor. Você deu a parte do Senhor hoje? Você está na casa de Deus. Não estou brigando com você não, tá? É porque é meu jeito mesmo. É o que eu estou falando, a gente cobra algo que a gente não faz. Hoje, quem perguntou? Vamos aqui, estamos em casa, amém? Amém. Estamos em casa, né? Hoje aqui, quem perguntou para o pastor: pastor, você está bem? Está precisando de mim para alguma coisa além da igreja? Quem fez isso? É o que eu esperava, porque lá na igreja é assim mesmo. Porque a gente está preocupado com o alimento. Me tirou de lá, tem que me dar comida. Pastor, tem que me alimentar. Moisés, você tem que botar comida na... Eu não ia morrer, mas ninguém está preocupado do vento que está batendo na cara de Moisés. Ninguém está preocupado que Moisés também tem medo. Então eu estou falando isso, não é por conta do pastor ou por mim que sou pastor. Eu estou falando que você também é o Moisés da tua casa. E tem hora que você está diante do mar com medo. Mas são poucas pessoas que falam para você: Deus já não te entregou, Deus já não te deu uma palavra. Ei, quem tem uma palavra consegue escrever uma história. Pior que não tem palavra, não, você tem uma palavra. Só que você está querendo que Deus escreva essa história. Não é Ele que escreve, quem escreve é você. Ele te dá a palavra. Ele te dá a palavra e você começa. Lá no colégio, aula de português, você um dia. Aí você escreve errado, a professora: opa, apaga aqui, volta de novo aqui, escreve certinho. É isso que Deus está falando comigo, com você. Eu já te dei uma palavra. Então começa a escrever, onde tiver certo, eu te conserto. Chegaram diante do mar, volta aí pro texto. Chegaram diante do mar. Existia uma coisa na mão de Moisés, é o cajado. Diz que estende o cajado e dá uma ordem para o mar. Deixa eu te falar. Mar tem ouvido? Mar tem ouvido? Não. Tem orelha? Você já viu alguma orelhuda? Já viu alguém? Já viu, pastor? Mas por que o mar obedeceu?
Porque foi o que o Leonito falou. O seu DNA não é daqui. O seu DNA é de lá. Então mesmo o comando que tem lá, tem aqui. O problema é que está na sua mão, você não sabe usar. Aí tem hora que Deus tem que falar, desperta, está na sua mão. É só dar o comando. Dê um comando. O Márcio é amigo. Então tudo que você precisa para avançar é um comando. Primeira coisa é andar. Porque quem não anda não avança. Você saiu de casa hoje, você está aqui, muitos estão aqui desde manhã. Quem está desde manhã já avançou mais, né? Quem chegou de tarde está na metade do caminho. Quem chegar ainda daqui a pouquinho está do lado do farol. Eram muitas pessoas, gente. Quem passou primeiro, chegou primeiro. Quem estava na metade, ficou na metade. Quem estava lá atrás estava aqui, ó. A uma fumaça do faraó. Então talvez você, eu não sei quem você é nessa multidão, mas eu quero te dizer que o melhor disso, olha o que o texto diz, que eles passaram com os pés enxutos, sim ou não? Sim. Porque Deus queria dizer uma coisa para o povo. O comando que eu estou te dando, a autoridade que eu estou te dando, não vai ficar rastro para trás. Eita. Porque a água molhada da areia, quando você pisa, fica as pegadas. As pegadas denunciam para onde você foi. O que Deus estava falando? O inimigo não vai saber para onde você foi, porque fui eu, o Senhor, Glória que a Deus. abri essa porta. Fui eu, o Senhor, que te deu a estratégia. Você chegou diante do mar e na sua vida, na sua casa, ele está falando, não tem mais jeito, não está falando. Ei, fica tranquilo. Eu vou fazer um impossível na tua vida. Eu vou fazer um milagre na tua vida. Ninguém vai entender. Vou ficar calculando, mas por que é? Ele não tinha crédito, entrou dinheiro. Aí eu não tinha contato. Alguém viu o que aconteceu? Eu estou falando, ei, não vai ter rastro. Vão procurar e não vão saber. Mas vão saber que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. Mas entenda, papai está querendo levar os filhos de volta. E hoje, nós estamos falando sobre avançar. Avançar é largar a paternidade de Faraó para entrar na paternidade de Deus, para ser dependente de Deus de verdade. Mas é para orar de verdade, não é aquela oração não, Senhor, detentor de todo poder e glória. É aquela oração que você faz, Senhor, sabe o que está ruim, está difícil mesmo, mas tem verdade. Deus não está querendo mais nenhum carnaval. Deus não quer ninguém mascarado. Deus não quer ninguém, vou falar, Deus não quer ninguém travestido de crente. Deus quer crente mesmo. Ele quer o filho. Então hoje, Deus te trouxe aqui, diante desse mar da tua vida, para te dizer, é hora de tomar uma decisão. E essa decisão vai agora mover você para uma vida diferente. Glória a Deus. Porque quem ficou para trás, eu não estava lá, mas pelo Espírito do Senhor, quem ficou para trás morreu na espada. Então retroceder não é uma possibilidade, porque o inimigo quer ceifar a tua vida. Então Deus está dizendo, o único caminho que eu tenho para a tua vida é o caminho do impossível. Porque lá fora você dava uma ligação, você fazia a tua faculdade, os teus PhD, as tuas qualificações te ajudavam. Aqui não, aqui é dependência. Aqui é olhar para ele e falar, Senhor, não tem joelho, vamos para dentro. Então Deus te trouxe hoje nesse ambiente. A igreja é ali, não é, irmão? Nós estamos avançando para cá, né? Hoje aqui é Miguel e o mar. Nós avançamos dali para cá. Não tem como retroceder mais. Porque Deus, Juanito, quer fazer coisas grandes. Amém. Deus quer evoluir. Mas não dá para ficar olhando para o que prende para trás. O para trás é legal, é importante. Mas Deus é um Deus de renovo. Aleluia. Eu não estou falando que o velho não presta, que o antigo não presta. Não é isso. Eu estou falando que Deus quer que a gente evolua. Evolua no pensamento. Por quê? Porque funcionava há 30 anos atrás, não funciona hoje. Antigamente não podia ter uma TV que era de Satanás. Hoje a gente precisa de uma TV na salinha das crianças para botar um videozinho educativo. E se a gente ficar com a mentalidade do Egito, a gente está dando coisa para o inimigo que não é. Então Deus quer evoluir
precisa ter uma nova mentalidade. Porque Deus quer chegar, quer botar a gente num novo caminho, numa nova trilha. E para isso acontecer, não tem que largar o Egito. Posso falar? Um montão de crente com um olhinho de gato. Maquiadinho aqui, ó. Qual o nome daquele negócio aqui? Puxa, é olhinho de gato, né? Aqui, ó. Eu não sei dessas maquiagens, não. Aqui, ó, tudo com olhinho de gato. Dizendo que é crente, mas com olhar de Egito. Então Deus quer te mudar. Porque para você chegar onde Deus quer, você vai ter que abandonar. Diz as histórias, estou terminando, que Moisés largou tudo que ele tinha, ele foi desfazendo. Só que a única coisa que sobrou para Moisés eram as sandálias. Porque ele não sai como escravo, ele sai como fugitivo. E aí para ele ainda tinha as sandálias. Essas sandálias eram do Deus Sol, Deus Ra. Quando Deus encontra Moisés de novo na sarça, ele fala: calma aí. Tira a sandália do teu pé. Não tem nada a ver com humildade, tem a ver com carregar as coisas do passado. Ele falou: tira essa sandália aí, porque é o lugar que tu está santo. Não adianta vir para a minha presença trazendo coisa da idolatria de trás. Então tira essa sandália aí, porque agora eu quero te dar um novo caminho. Glória a Deus. Deus queria falar com Moisés e falou: tira a tua sandália. Por que você não precisa de sandália? Você não precisa dessas coisas da terra, porque eu tenho algo do céu para sua vida. Mas para isso acontecer, é hoje. Para esse avançar acontecer, hoje a gente vai ter que deixar as malas do Egito. Glória a Deus. Hoje, a gente está no finalzinho de 2023, irmão. Pode acontecer. O movimento que você faça hoje pode mudar o restante do seu ano. Só que é necessário tomar uma decisão. Eu tomei essa decisão lá atrás. Eu falei: não dá. Alguns de vocês conhecem a minha história. Eu era o cara que dançava lá, que rebolava. Só Jesus. Mas se eu não tivesse tomado a decisão no passado, você não está me ouvindo agora no futuro. Porque o presente de alguém é o passado de hoje. Talvez tudo que a gente está vivendo hoje, ele falou sobre semente. Hoje você tem um lugar para orar, porque um dia alguém plantou esse lugar. Era muito comum da cultura alguém plantar uma árvore no deserto, porque mesmo que ele não comesse dessa árvore, ainda teria refrigério. Então tem coisas que a gente está fazendo agora que o nosso neto e o nosso filho vão usufruir disso. Mas seria justo para a gente não trabalhar agora para dar uma aposentadoria para os nossos filhos. A gente hoje trabalha para que os nossos no futuro não precisem trabalhar como a gente trabalhou. E essa tarde de avançar, eu quero te convidar a ficar de pé. Glória a Deus.